Olá, meus irmãos e amigos em Cristo, a paz do Senhor para todos. É com muita alegria que aqui estou mais uma vez para lhes trazer uma palavra de Deus. Desta vez no livro da Rainha Esther, no capítulo 4, versículo 14. A última parte do versículo 14, a palavra de Deus diz: E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esta foi uma palavra de Deus falada para Esther por Mardoqueu. Ela havia sido escolhida rainha, estava na presença do rei e como rainha deveria fazer alguma coisa em favor do povo judeu que estavam em perigo de morte. Nós também, o povo de Deus, fomos escolhidos pelo Senhor, conforme a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós estamos na presença do Rei Jesus e devemos fazer alguma coisa em favor da humanidade. E hoje a palavra que foi falada para Esther serve para nós também. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que não devemos perder tempo, mas aproveitar o tempo, porque estamos nos últimos tempos e é tempo de estudarmos mais a palavra de Deus, é tempo de conhecermos mais a palavra de Deus, é tempo de vivermos mais a palavra de Deus, pois Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais em ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: Errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ainda no livro dos Salmos, Salmo de número 119, versículo 11, o salmista falou: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8 e 9, o Senhor Deus falou para Josué: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Nós estamos vivendo em um tempo, aleluia, que precisamos orar mais. Sim, precisamos orar mais. O Senhor Jesus, Ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus ainda diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O apóstolo Paulo também diz no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, a última parte, ele fala: perseverai na oração. Ainda o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós estamos vivendo em um tempo que precisamos estar mais na casa de Deus. Salmo 127, versículo 4, o salmista falou: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 84, versículo 4, o salmista ainda diz: bem-aventurados que habitam na casa de Deus, pois o louvarão continuamente. Ainda Salmo 122, versículo 1, o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 37 e 38, a Bíblia fala de uma mulher viúva, de quase 84 anos de idade, que não se afastava do templo, da casa de Deus, servindo a Deus de noite e de dia, em jejum e oração. Aleluia! Nós estamos vivendo em um tempo que precisamos amarmos mais uns aos outros, pois a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! No livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí, glória a Deus. Ainda no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 20, João diz: se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Aleluia! No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do 1º versículo, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Depois ele diz: ainda que entregasse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, ser crucificado, e não tivesse amor, nada me adiantaria. Aí ele segue dizendo: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não suspeita mal, o amor não se irrita, não se desobedece. Aí depois ele diz: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí depois ela ainda fala: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, ele diz, mas o maior é o amor. Aleluia! Não devemos perder tempo, mas aproveitar o tempo enquanto temos tempo. Quando Jesus estava neste mundo, ele não perdeu tempo, mas ele aproveitou todo o tempo para fazer a obra do Pai. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 31 ao 36, Jesus estava em um lugar com os seus discípulos, e os discípulos lhe falaram: Rabi, come. Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Aí os discípulos falaram um para o outro: trouxe-lhe alguém porventura de comer? Aí Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 4, Jesus falou assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus não perdeu tempo. Ele aproveitou todo o tempo para fazer a obra do Pai. E nós estamos perdendo tanto tempo, meus amados. Mas vamos levantar nossa cabeça
e lembrarmos que Jesus nos chamou, nos escolheu, Ele conta conosco. Aleluia! Por isso, a palavra que foi falada para Esther, e quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino, e nós estamos no reino, na presença do Rei Jesus, e estamos vivendo em um tempo que não devemos perder tempo, mas aproveitar o tempo enquanto temos tempo, porque estamos nos últimos tempos, e Jesus conta conosco nesse tempo para fazer o seu trabalho na terra. Amém? Glória a Deus.